Olá, em 1943, no dia 1º de maio, foi implementada uma lei importante para o trabalhador brasileiro. Getúlio Vargas, na época em que ele era ditador, ele lançou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Paula Menin, você não tem essa idade, mas você é uma conhecedora profunda, advogada e que atua na área trabalhista, entre outras características. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mário. Agradeço imensamente o convite, fico muito lisonjeada por estar aqui. E, de fato, em 1943, entra em vigor a CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que esse ano fez 80 anos em vigor, né? Uma ação populista de um presidente ditador que acabou trazendo inúmeros benefícios para o Brasil, né? Mas antes de começar a falar sobre a CLT, eu acho que é bom eu fazer duas ponderações. Pois é. Tá? Primeiro, a Constituição Federal, ela estabelece que toda empresa ela tem uma função social, tá? A empresa, toda e qualquer empresa, ela tem como obrigação, né, não só com o trabalhador, mas em outras áreas do direito. Por exemplo, a empresa ela também tem que cuidar do meio ambiente. Por isso nós temos as legislações ambientais e as fiscalizações. Com relação ao trabalhador, a função social da empresa é dar para esse trabalhador uma condição de vida, uma forma de viver, né? Além disso, toda e qualquer empresa também precisa dar uma qualidade dentro da empresa, para que esse trabalhador tenha uma qualidade de vida dentro do seu trabalho, tá? Essa é a primeira ponderação. A minha segunda ponderação, e como advogada trabalhista para empresas, ou seja, eu defendo empresas, oriento empresas, dou suporte para empresas, né? A CLT, ela é muito mal vista pela área empresarial. Mas isso a gente tem que começar a desmistificar. Por quê? A CLT, ela é uma legislação que também protege o empregador, né? Existe uma aparência de que a legislação trabalhista prejudica o empregador, mas isso é só aparente, porque quando você empregador, age dentro do que a legislação estabelece, você fica protegido. Por exemplo, a CLT estabelece que todos os funcionários que são regidos por essa lei, todos os empregados que são regidos por ela, devem ser registrados em carteira, tá? Esse registro em carteira deve acontecer no prazo de 48 horas. E é muito comum, muito comum, principalmente aqui em Bragança e principalmente nas empresas de pequeno porte, que esse registro não aconteça em 48 horas. Por quê? Porque, vamos ver se vai funcionar, né? Para que eu vou registrar? Se dá certo, né? Vamos ver, né? Só que esse prazo de 48 horas, se não cumprido, ele traz um revés, que é uma multa alta de R$3.000 por funcionário não
Não registrado, né? Então, custa alguma coisa para o empregado? Tem uma saída, né? Porque tem os 3 meses de experiência, isso não tem mais? Não, os 3 meses de experiência continuam. Sim. Mas eles têm que ser registrados como contrato de experiência. Perfeito. Independente do tipo. Isso é mal interpretado. Mal interpretado, exatamente. Independente do tipo de contratação, e daí eu falo contratação nos termos da CLT, tá? Esquece aquela de pessoa jurídica, de contrato de prestação de serviço. Para aqueles que são contratados no regime da CLT, o prazo é de 48 horas, independente do tipo. Sentou na cadeira, 48 horas tem que estar registrado na carteira profissional. Multa de R$3.000. Né? Você falou uma coisa importante. A empresa é um bem social. E isso é garantido pela Constituição Federal. Sim, citado na Constituição Federal. É um princípio. É um princípio, né? Constitucional. E uma empresa realmente não pertence mais ao seu dono ou empreendedor, porque ele usa mão de obra e eu sou favorável. Quem é profissional tem que ser bem pago. Acabou. Acabou. Fato. Né? E essa dificuldade e as reclamações, né, dos empresários é que tudo isso custa. E o custo que não é desonerado, certo? Concordo. Custa para o empregador, né? Uma grana que faz sentido ele reclamar. Bom, não é essa a visão que eu tenho. Porque profissional tem que ser bem pago. E se você contrata alguém, é porque você fez uma análise na contratação de quem é quem. Então, tem que efetivamente fazer a documentação e cumprir todos os requisitos, como o exame médico, as fotos, as declarações, entre outras, todas para você admitir alguém. Brasil é o levar vantagem. Fica aí 1 mês, 2 meses. Depois eu te registro. Depois eu registro você e acaba não registrando, é porque ele não sabe escolher. Então esse não é um empresário, isso é um dono de empresa, que é diferente. Exato. Infelizmente, em Bragança, nós temos a maioria de donos de empresa e não empresários. Mas, como Bragança é uma cidade pobre, em todos os aspectos, então sempre se dá um jeitinho em função de emprego versus fome. Não é isso? É isso, infelizmente. E é nisso que a CLT é importante para assegurar os direitos do trabalhador. É complexo. Super complexo. Né? E de difícil entendimento. Difícil entendimento. Eu tentei ser o mais claro possível aqui, mas é exatamente isso que acontece. E, infelizmente, os donos, não os empresários, não respeitam isso e você acaba prejudicando a classe trabalhadora. Sim. Imagine uma lei onde nós tínhamos uma ditadura de Vargas, e que, de repente, ele deu esse lenitivo para as pessoas, claro que tinha objetivos populistas, mas, de repente, a CLT, se bem estudada, ela garante a mão de obra boa. Que está em falta. Que está em falta, principalmente agora, né? Onde existe uma precarização da qualidade dos profissionais. Sim. Porque, infelizmente, as pessoas não estão preocupadas em formação. Não né? mais. Elas estão preocupadas em arrumar emprego, aprender tudo lá e ainda depois processar o patrão. E o patrão sofre com isso. Exato. Mas a maioria dos patrões não tem um sistema de admissão. É um problema sério. É um problema muito sério, porque você tem que pensar, você empregador, que você está muitas vezes contratando alguém que vai gerir a sua casa,
né? Como uma empregada doméstica ou um empregado doméstico, Sim. que vai cuidar da sua família, né? E muitas vezes acontece do empregador esquecer desses detalhes, de esquecer quem ele está contratando. Nós temos na Justiça do Trabalho uma proibição daquela antiga lista negra, né, que acontecia, de que não se podia divulgar aquele empregado que acaba processando os empregadores, tá? Isso é uma proibição real, mas nada impede que você conheça quem você está contratando. Tá? E essa especificidade é uma coisa importante. E por essa especificidade, por causa dessa pessoa que foi escolhida depois de um processo seletivo, né? Depois que você colocou todos aqueles pré-requisitos para a pessoa assumir aquele cargo, nada mais justo do que ela receber todas as verbas trabalhistas que lhe são devidas. Sim. Tá? O problema está na admissão. O problema começa na admissão. Tá? E depois, se você não escolheu direito, se você decidiu não seguir a legislação, isso vira uma bola de neve. Tem consequências, né? Tem. Posso te dar um exemplo básico? Claro. Uma empregada doméstica que, teoricamente, receberia um salário mínimo, tá? Ela fica trabalhando na sua casa por 5 meses. Você não registrou, então você não paga o INSS, você não paga o FGTS, tá? Se você manda ela embora, com absoluta certeza, hoje ela vai entrar com uma ação trabalhista contra você, tá? Cobrando o quê? Cobrando a assinatura na carteira de trabalho, e aí já tem uma multa de R$3.000 por não ter sido feita, uma multa essa que é administrativa, não vai para o empregado, e sim para o Ministério do Trabalho, tá? Você tem as multas do 477 da CLT, que é uma multa de quando você não faz o pagamento das verbas rescisórias no prazo de 10 dias, que é o valor de um salário que ela recebia, tá? Você tem a cobrança do FGTS, você tem a cobrança de eventuais outras verbas, por exemplo, horas extras ou ausência de intervalo. Então, num momento em que você pagaria um salário mínimo, mais R$400 que é FGTS, salário família, são aquelas coisinhas básicas que a gente tem no E-Social hoje, daria 1.300 mais 400, R$1.700 que você gastaria com uma empregada doméstica hoje. Chega numa ação trabalhista, esse valor que você pagaria diluído mensalmente, além dele não ser mais aquele valor exato, você tem que pagar de uma vez só, que pode chegar a 5 meses de trabalho, R$10.000, entendeu? À vista. Então, quando você segue a legislação trabalhista, você é empregador, você tem uma segurança de que, se tiver uma ação trabalhista, o valor devido vai ser um valor muito inferior ou às vezes nada. Uma pergunta, e nós vamos finalizar porque você vai voltar. Tá bom. Tá bom? Andou-se falando aí de uma lei que proibia o patrão de demitir a pessoa se não fosse por justa causa. Ai, meu Deus. Isso é uma grande piada. Né? É uma grande piada porque não é uma verdade. Tá certo? Mas isso nós vamos deixar para a próxima entrevista. Tá porque bom. as pessoas querem e me pediram para que a gente falasse disso. Tem muito
empresário que não entendeu isso ainda, e não é verdade, você pode demitir o seu trabalhador, mesmo sem justa causa. A lei, ela contempla alguma outra coisa, mas vai ser surpresa. Só uma coisa importante, Sim. o Supremo acabou de decidir sobre isso, Sim. de fato as pessoas não entenderam o que significa. E outra coisa importante, quando você tiver motivos para demitir por justa causa, demita. Não queira ajudar o empregado. Perfeito. Pisou na bola, demita por justa causa e vai em frente, porque é exatamente o que precisa. Aí a pessoa vai entrar na justiça e tal, mas a prova você tem consistente e você resolve. Olha, você merece presente. Eba. Você gosta de pizza? Amo. Então, já que você gosta de pizza, Padaria 9 de Julho, você acabou de ganhar uma pizza, Eba. vai lá e leva muita gente para comer outras coisas também e prestigia uma pizza, tá paga para você. Delícia. Você gosta de rock? Amo. É, eu sei. E você vai ganhar então um CD da Fox Aleman, que é excepcional. É um rock maravilhoso, é um Legal. heavy metal lírico. Ela é Olha. uma trans de Bragança e é excepcional. Adorei. Eu não a conheço, mas Você acho vai que- vai gostar muito. Também, você tomou café lá embaixo? não tomei. Vou tomar agora. Acho bom, porque você vai ganhar café Quinta dos Sintras para você levar em casa, para casa, e você com certeza vai gostar. 200 anos de café de Bragança e é um café gourmet, Eba. tá certo? E leitura eu sei que você gosta, Gosto. tá? Vou lhe dar um livro do Antônio Sonsin, Hollywood, que é a vida de Olímpio Guilherme, que é nascido aqui, e ele foi para Hollywood. E é uma pessoa importante que foi bem lembrada por ele. Você está no escritório Cheirinho de livro. Você está no escritório do Fernandes e Falcão. Fernandes e Falcão Isso. com meu amigo Regis. Isso. Regis, um abraço para você. Você mudou de telefone, não passou para mim, mas eu vou pegar você. Muito bem. E você está lá pertinho do Mendonça, Supermercado Mendonça. Excepcional. Lá eu me sinto no paraíso. Frequento muito. Além de que ele está fazendo também almoço, que é uma delícia. Eu achei que seria um almocinho, mas se você compra pronto, é uma delícia. Eu comprei uma torta de palmito esses dias lá, meu Deus, muito boa. E Mendonça, você faz parte da vida do Mendonça. Eu faço parte, tá certo? Até o próximo programa.